Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Para todos os irmãos e irmãs que já estão conosco nesta sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, né? Chegamos aí na sexta-feira, graças a Deus. Hoje, pelo menos aqui onde a gente mora, o dia tá um pouquinho nublado, né? Não sei como é que vai ficar a temperatura hoje. Eu acho que o sol ainda vai aparecer aqui, né? Vai dar as caras aqui, né? Mas amém, gente. Que bom você estar conosco, né? Mais uma vez, mais uma manhã. Nessa semana nós estamos aí no propósito de orar, né? Para orar pelos nossos filhos, né? Estamos aí estudando o livro dos Salmos e estamos orando pelos nossos filhos, né? Então você que tem filhos, que tem netos, né? Nós vamos orar aí pelos nossos filhos, né? Hoje, então, a gente tem até desafiado os irmãos aí num ato de fé a escreverem, se quiserem, né? Escreverem os nomes dos seus filhos aí nos comentários, tá? E é isso daí. Então fique conosco, hoje nós vamos estudar um pouquinho, meditar um pouquinho aqui no Salmo 81, Salmo também maravilhoso, tá? Deixa eu dar bom dia aqui para o pessoal que já está escrevendo, né? Quem será que já deixou uma mensagem escrita para nós aqui? Vamos ver aqui, ó. A irmã Angelina Nucci, tá? Já deixou aqui um bom dia para nós. Bom dia. A Tânia Guimarães, né? A Tânia Guimarães, ela é uma irmã lá da África, agora eu esqueci o país, irmã, seu país, mas ela mora lá nos Estados Unidos, né? Deixa eu ver quem mais que já deixou aqui um bom dia pra gente, ó. A Gedalva Venâncio, né? A irmã Adelaide Gadelha, o José Reis. O José Reis estava com a gente ontem à noite, né? Lá no culto, na nossa igreja. A Joana Dark também já está aqui com a gente. A Beth Gonçalves. Quem mais que já está dando um bom dia para nós aqui? A irmã Ana Félix também estava com a gente lá ontem à noite. A Luciana Oliveira também. A Vera Lúcia, né? Nós oramos ontem pela sua filha, viu, Vera? Depois você fala aí, dá notícia pra gente da sua menina, viu? A Sandra Rodrigues, né? Não sei se eu já falei, tá dando bom dia aqui. A Joyce Mary, a Cláudia Okida também estava com a gente ontem à noite. A Miriam Albano, né? Ó, ela tá pedindo aqui oração pela Natália, né? Vamos orar pela Natália hoje, continuar orando. Deixa eu ver aqui, a Rivânia Santos tá dando bom dia pra gente, né? Ó, temos aqui o Fernandes Mota, eu acho que já participou com a gente, né? Fernandes Mota, acho que você já deve ter participado com a gente, mas depois relembra para nós aí de onde você é, tá? Sua cidade, sua igreja, tá bom? Muito bem, então nós vamos louvar a Deus nessa manhã, ok, gente? Ó, a Sueli Lima também tá com a gente, eu também não me lembro de você, Sueli. Se for a primeira vez ou se você já participou, escreve pra gente aí, tá bom? Diz de onde você é. A irmã Lourdes está com a gente. A Jaiane está aqui dando bom dia, a paz do Senhor, né? Enfim, o pessoal tá chegando aí para nossa live. Ó, a Regina Amaral também chegou já. Amém. Amém? Vamos louvar, gente? Vamos Glória louvar. a Deus. Amém, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. O nome de Jesus é lindo, é maravilhoso e é poderoso. É esse hino que eu vou cantar nesta manhã. Esse nome que venceu a morte, venceu todas as coisas, está à destra do Pai, é um Deus invencível, é esse Deus que nós servimos, amém? No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revela.
Jesus, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, pastor? Tem mais um para cantar, não? Vamos cantar então mais um aqui. Glória a Deus. Eu vou cantar um bem curtinho para ele terminar de fazer o trabalho dele aqui. Esses aqui acho que vocês conhecem. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade
bom dia, a paz do Senhor Jesus, para todo o pessoal que está chegando aí, né? Foi chegando durante o momento do louvor aí, com a Simone. Nós estamos, gente, nessa semana, numa campanha de oração pelos nossos filhos, né? Você aí que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que tem, né, filhos, filhas, você que já é avô, avó, tem seus netos, né, que é como se fossem filhos também, né? Então, nós vamos orar hoje, tá, gente? Pelos nossos filhos, mais uma vez, no final aqui da live. Antes disso, nós vamos meditar num salmo, no Salmo 81. Então, se você quiser, quem puder acompanhar aí, né, na sua Bíblia, abra no Salmo 81, tá bom? Mas eu quero aqui registrar, né, mais algumas pessoas que mandaram mensagem aqui pra gente, ó. Eu não sei se eu já tinha falado, a Verônica Santos também está com a gente aqui, né? Tem algumas pessoas que a gente não conhece, né? Então a gente pede que você fale de onde você é, né? Qual a sua igreja, e dizer que é muito bom ter vocês com a gente aqui, tá? Amém. A irmã Maria Pinto, lá de Cabo Verde, na África, tá com a gente. A Eutália Santos, ó, a Shelei tá aqui hoje, Simone, olha aí. Eu conversei com ela um pouco ontem. A gente tava sentindo falta da Shelei aqui nas transmissões, né? Amém. Bom, então os irmãos estão aqui, o Marcos Amaral, né, ó, tá falando aqui que o Walter saiu da UTI, né? Glória a Deus. Então já teve uma melhora, né, Amém. Marcos? Vamos continuar pelo Walter, né? Enfim, o pessoal está colocando aqui o nome dos filhos, né? A Ana Novaes também já está com a gente, está comentando aqui. Amém. Enfim, os irmãos estão aqui, ó. Temos aqui o Renato Michetti também. Deve estar pela primeira vez, Renato. Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe você, ó. Joélia Ramos também. Anne Ornelas deve ser, né? Anne Ornelas, olha aqui, bastante gente, né? A Edna Miranda também está aqui, né? Então sejam todos bem-vindos. A Marlene Coelho, né? Gente, Rose Madruga, tá? Depois você que tá, ó, a Sueli Lima, por exemplo, ela está dizendo aqui, sou de Curitiba, sempre estou com vocês. Amém, irmã, que bom. Fernanda Mota. O Fernandes Mota, né? Algumas vezes participei. Sim, ele é o irmão lá que é lá de Massachusetts. Massachusetts, nos Estados Unidos, né? Legal, Fernandes. Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo aí, ó. Amém. A Rose Nascimento, ela é missionária Rose da Igreja Avivamento Bíblico de Santana do Parnaíba, né? Zoraia Conceição, enfim, gente, tem bastante gente aqui. Glória a Deus, né? amém. A Tânia de Guiné-Bissau, ela falou aqui, mas está lá nos Estados Unidos. Chegou a Zilda agora, ó. A Verônica Santos é de Caravelas, na Bahia, né? Amém, glória a Deus, gente, muito bem. Bom, a Verônica, ela escreveu o nome dos filhos aqui, né? A Silvana Moraes está pedindo oração pela mãe. Amém, gente. Muito bem. Bom, vamos lá. Eu quero deixar um abraço também hoje, pessoal, para uma irmã. Ela chama Deusenir. Eu vou falar aqui porque ela não ouve ao vivo, né? Mas ela me mandou uma mensagem ontem. Essa irmã, ela é uma missionária brasileira da Igreja Assembleia de Deus que está no Paraguai. Ela é uma missionária no Paraguai. E ela falou que todo dia ela ouve a nossa live, não ao vivo, né? Mas ela ouve, até pediu para a gente mandar um alô para ela, porque lá no Paraguai as igrejas ainda estão fechadas, né? Por causa da pandemia, desde março, são 6 meses já, as igrejas estão fechadas. E ela falou, né, que ela precisa muito de alimento espiritual, porque ela trabalha numa casa de recuperação. Opa, deu uma travadinha. Ela trabalha numa casa de recuperação para dependentes químicos, né? Então ela estava me falando, eu preciso de alimento espiritual. E ela tem, então, graças a Deus, através dessas lives, né? Ela tem sido alimentada espiritualmente. Então um abraço especial para a irmã Deusenir, lá no Paraguai, tá? Vai ouvir depois, mas já estou deixando aqui o abraço.
e para o pessoal com quem ela trabalha aí na casa de recuperação aí no Paraguai. Que Deus abençoe Amém. a vida desses jovens, né? E que eles possam realmente ter a vitória, né? Nessa recuperação aí que estão fazendo ali. Amém? Então vamos lá, gente. Salmo 81, tá? Salmo 81, salmo muito bonito, muito interessante, maravilhoso. Eu quero então ler com vocês aqui, ó. A gente tem aqui o Douglas Costa, tá pedindo aqui, manda um abraço para Itapecerica da Serra. Tá mandado. Tá mandado. Glória a Deus. Vamos lá então. Agora a Simone vai ler pra gente eu vou pedir para ela ler os 5 primeiros versículos, tá? Então acompanhe conosco aí. Salmo 81, dos versículos 5. Vamos Olha, lá. gente, o pastor me manda ler, eu já tô com a vista que tá uma beleza. Já faz tempo que preciso usar óculos e não uso. E de manhã, então, vocês já sabem, né? Mas se eu me atrapalhar aqui, que vocês devagarzinho. me perdoem. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Até onde? Até o 5. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a sua harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia de nossa festa. É preceito para Israel e prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Até aqui. Então veja, gente, esse salmo aqui, ele é um salmo também, né? Como muitos dos salmos, ele é um salmo que conclama ao louvor, à adoração, né? A exaltação a Deus, e num segundo momento, numa segunda parte, ele é um chamado à obediência. Esse salmo é muito bonito, muito interessante, gente. Eu estava estudando hoje de manhã, né? Acordei aqui um pouco mais cedo para ler, inclusive li esse salmo na versão aqui na linguagem de hoje, estava lendo um comentário, né? Então, veja só, dos versículos 5, nós temos aqui uma exortação para que o povo de Deus louve a Deus. E aqui, gente, veja, esse salmo, ele foi escrito, em primeiro lugar, para o povo de Israel, né? O povo de Deus, lá no Antigo Testamento. Mas, obviamente, ele pode ser aplicado para nós também, né? Mas aqui, ó, veja só, diz aqui, cantai de júbilo, né? Cantai de júbilo, júbilo quer dizer alegria, né? Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Então, o salmista aqui expressa que Deus é a nossa força, né? Ele é a nossa força. Então, cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, né? Então, veja os verbos aqui, né? Cantai, celebrai, salmodiai, né? Então são verbos que estão conclamando o povo de Deus à adoração, à celebração, ao cântico. Veja que Deus ele se alegra com o cântico, ele se alegra com a música, né? Com o louvor, com a adoração, né? Veja que louvor e adoração não se expressa somente através da música, né? Mas é uma das formas de nós expressarmos louvor e adoração a Deus é através da música, do cântico, inclusive dos instrumentos, né? Veja que no versículo 2 fala salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Aqui está falando de 3 instrumentos aqui, ó. Tá falando do tamboril, né? Que é tipo de um pandeiro, né? Tá falando da harpa, tá falando do saltério, tá certo? E aí no verso 3 ainda fala da trombeta, né? Olha, tocai a trombeta, né? Aqui no original, Simone, eu estava lendo hoje de manhã, a palavra aqui é chofar, né? Aquele instrumento, sabe o chofar? Era aquele... Era o chifre, né? O chifre do carneiro, né? Daqueles animais
que eles faziam, então, com aquele chifre, eles faziam uma trombeta, né? Um instrumento. É difícil tocar aquilo, hein? Eu tenho um chofar aqui em casa, viu, Tem que ter eu muito toco, fôlego para tocar aquele instrumento. Para quem não sabe, eu toco trompete, né? Eu sou trompetista, quer dizer, toco um pouquinho, né? Não sou nenhum profissional, mas faço um barulhinho no trompete. E eu tenho um chofar também, né? Um pequenininho que eu também consigo tocar, né? Então veja, aqui o salmista ele está então conclamando o povo para cantar, para celebrar, para salmodiar, né? Cantar salmos, né? Para fazer soar os instrumentos, tocar, né? A trombeta, enfim. Tá? E tudo isso aqui, no versículo 3, ele vai dizer, né? Que eles façam essa celebração quando? Agora vai dizer quando, né? No versículo 3. Quando? Na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. E aqui, gente, essa festa aqui, eu estava estudando nessa manhã, essa festa da lua nova, né? Na lua cheia, se você for estudar lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, né? nos livros que Moisés escreveu, você vai ver que essa festa incluía a festa dos tabernáculos. Não sei se você já ouviu falar sobre a festa dos tabernáculos. Mas a festa dos tabernáculos foi uma festa instituída pelo próprio Deus, para que o povo de Deus, o povo de Israel, celebrasse essa festa. E veja, essa festa dos tabernáculos, ela era celebrada durante uma semana. Como que era essa festa dos tabernáculos? Não sei se a Simone se lembra. A festa dos tabernáculos, eles deixavam de habitar nas casas deles por uma semana e iam morar em tendas, em tabernáculos. Né? Olha que interessante, já pensou você fazer isso? Né? Por uma semana você sai de dentro da tua casa, confortável aí, e vai morar numa tenda. Por uma semana. Dormir numa tenda, numa barraca, vamos dizer assim. Por que eles faziam isso? Por que Deus instituiu essa festa? Para que eles nunca esquecessem que eles foram peregrinos no deserto, né? Porque quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, lembra-se que o povo de Israel ficou escravizado no Egito, né, durante 400 anos. O povo de Israel, né, os filhos de Jacó, né, que se tornaram um povo lá dentro do Egito, uma nação, eles foram escravizados, eles ficaram lá por 400 anos. E aí eles saíram, aí teve a peregrinação no deserto, depois eles entraram na terra prometida, né? na Palestina, na terra de Canaã, que é a terra prometida a Deus para o povo judeu, para o povo de Israel, tá certo? Então, para que eles nunca se esquecessem que eles foram peregrinos no deserto, para que eles nunca se esquecessem que Deus tinha tirado eles da terra do Egito, que Deus tinha cuidado deles nos 40 anos que eles passaram pelo deserto. Então, todo ano, para que eles não esquecessem disso, todo ano eles celebravam a festa dos tabernáculos, ou seja, eles moravam em tendas, eles saíam das casas e ficavam uma semana morando em barracas, em tendas, para não esquecerem que Deus tirou eles do Egito, que Deus sustentou eles no deserto durante aquele tempo de peregrinação e que Deus havia dado para eles a terra prometida, né, as casas deles, que eles deveriam então valorizar e serem agradecidos. Aliás, por isso. Tem muitas festas, né, no Antigo Testamento que Deus estabeleceu como, vamos dizer assim, um memorial daquilo que ele havia feito na vida do povo de Israel. A própria festa da Páscoa, né? A festa da Páscoa. Eles sempre faziam ervas amargosas, pães asmos, né? Porque foi o tempo em que eles saíram das casas rapidamente, porque o anjo da morte
havia passado, então eles fizeram ali a primeira Páscoa. Então, várias festas foram estabelecidas por Deus para relembrar aquilo que Deus havia feito na vida deles. E você percebe que todas essas festas envolviam celebrações, músicas, como um ato de gratidão, de alegria a Deus por aquilo que ele havia feito, tirado o povo do Egito e tantas outras coisas que Deus havia feito. Então, quando nós nos reunimos na presença de Deus, em qualquer lugar, ou mesmo a igreja, nós temos que fazer como um ato de celebração, relembrando que nós fomos tirados deste mundo, né? Desta vida pecaminosa, e nós fomos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, quando nós cultuamos a Deus, é um ato de celebração. É um ato de relembrar que nós éramos pecadores, estávamos perdidos e agora nós fomos achados e salvos e celebramos, né, diante de Deus esta bênção que Ele nos concedeu. Amém? É verdade. A festa da Páscoa, como a gente estava falando aqui, também é uma festa que foi instituída quando o povo saiu do Egito, né? Quando o povo saiu do Egito e Deus instituiu essa festa da Páscoa também para que eles não se esquecessem de que eles haviam sido escravos na terra do Egito, né? Então veja, gente, o Egito fala de prisão, né? O faraó, que era o rei do Egito, ele é um tipo do nosso adversário, né? Do nosso inimigo, né? Do diabo, de Satanás, tá certo? E do mesmo jeito que Deus libertou o povo de Israel do domínio de Faraó, né, da prisão no Egito, Deus nos libertou também das mãos do nosso inimigo, nos libertou, né, da prisão do mundo, do pecado, isso que a Simone estava falando aqui agora, né? Então, existe um paralelo aqui, tá certo? Para nós, igreja hoje, né? Nós temos que, assim como o povo de Israel deveria celebrar a libertação do Egito, nós devemos celebrar, né? Assim como Israel deveria celebrar a libertação do Egito, nós, a igreja, devemos celebrar a nossa libertação do mundo, né? Do nosso adversário, do pecado, né? Se bem que a gente ainda luta contra o pecado, mas nós vencemos o pecado no sentido de que o sangue de Jesus Cristo, né, vertido ali na cruz do Calvário, o Cordeiro Pascal, né, esse sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? Eu acho que é como a ceia, né? A ceia é um culto especial que fala, ao mesmo tempo que a gente tem a contrição, a gente tem a celebração, porque nós relembramos em memória todo mês aquilo que Jesus fez por nós. É um ato de, né, gratidão a Deus. E por isso que a ceia também é importante, porque nos faz, né, nos conscientiza daquilo que nós somos, daquilo que Jesus é e daquilo que Ele fez por nós. Então também é um tempo em que nós podemos celebrar, né, esse tempo maravilhoso que o Senhor tem nos dado na presença dEle, né, e podemos participar do seu sangue, do seu corpo, né, de uma forma simbólica, mas é também um momento de celebração, não é verdade? É verdade. Bom, então veja, aqui é bem interessante a gente falar disso, por quê? Porque esse salmo, ele tá nesse contexto, né, do que Deus fez. Todo esse salmo aqui, ele é construído, ele é escrito nesse contexto do que Deus fez em favor do povo dele, do povo de Israel, né, de livrá-lo, libertá-lo ali da escravidão no Egito, né? Então veja, ó, ele fala aqui no verso 3, né? Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Então eu falei para vocês que essa festa aqui, da lua nova, incluía a festa dos tabernáculos, né? Aí o verso 4 diz, é preceito, olha aí, é preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Verso 5, ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito, né? Então, quando quando Deus estava libertando o povo do Egito, ele ordenou essas festas, né? Algumas dessas festas.
Então, por isso que diz aqui, é preceito. Olha as palavras que são usadas aqui. No verso 4 diz, é preceito, é prescrição. No verso 5 diz, ele o ordenou como lei, né? Então, Deus, como a Simone disse agora há pouco, Deus, ele instituiu várias festas, tá, gente? Temos várias festas que Deus ordenou através de Moisés ao povo de Israel, lá no Antigo Testamento, ok? Então, veja, os primeiros 5 versículos aqui é uma exortação ao louvor, né? É uma conclamação para que haja celebração, cântico, tá? Festa, tá certo? Relembrando aquilo que Deus fez pelo seu povo. E a gente pode aplicar para nós hoje. Nós, como igreja, também temos que celebrar, temos que cantar, temos que salmodiar, temos que tocar os instrumentos, celebrando a Deus o quê? A nossa libertação do mundo, a nossa libertação do pecado, a nossa libertação, né, das garras do nosso inimigo, né, a celebrar, né, o sacrifício de Cristo na cruz, o sangue de Jesus que foi derramado para que os nossos pecados fossem perdoados. Nós temos que celebrar isso aí, né? Celebrar a graça de Deus, celebrar o amor de Deus, celebrar as misericórdias de Deus. Olha quanta coisa a gente tem para celebrar, né? Muito bem, vamos seguir aqui adiante então. Aí no verso 5 ainda, a última frase, tem uma frase no final do verso 5, né, Simone? Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Isso. Então, lê a partir dessa frase até o versículo 7 agora, vai. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. No recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Isso, olha só. Aqui, essa frase, ouço uma linguagem que eu não conhecera, essa frase aqui é a frase que o profeta de Deus, né? Aqui a gente tem nós temos aqui o entendimento, né? Que um profeta de Deus aqui, ele está recebendo uma mensagem de Deus. Por isso que ele diz aqui, ouço uma linguagem que eu não conhecera, tipo... Olha, essa mensagem que eu estou recebendo aqui, eu não conhecia. Eu vou passar para vocês essa mensagem. É uma mensagem inspirada por Deus, tá? E aí, então, começa o Senhor falando aqui através do seu profeta, né? Verso 6, olha, é o Senhor falando. Livrei os seus ombros do peso. As suas mãos foram livres dos cestos. O que o Senhor está falando aqui? Deus está fazendo referência justamente à libertação do povo, quando Deus tirou eles do Egito. Né? Por quê? Porque lá no Egito eles eram escravos, eles viviam debaixo do peso. Ó, livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Esses cestos aqui provavelmente eram os cestos com os quais eles carregavam os tijolos, como escravos que eles eram, né? Eu vou ler esse versículo 6 aqui na linguagem de hoje, fica bem claro, olha só. É como se Deus, né? Como se Deus não, é Deus falando, né? É Deus falando profeticamente com o seu povo aqui no Salmo 81. Então Deus diz assim, eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas, fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Né? Então, Deus libertou o povo dele da escravidão. E Deus está lembrando isso aqui para eles. Eu livrei vocês, né? Do peso nos ombros de vocês. As mãos de vocês foram livres de carregar aqueles cestos cheios de tijolos. Agora o verso 7, olha. Clamaste na angústia e te livrei. Né? Porque o povo... A Bíblia diz, né, que o povo de Israel, eles chegaram num ponto que eles estavam muito oprimidos no Egito. E eles clamaram. E o Senhor ouviu o clamor deles ali, para libertá-los do domínio de Faraó, para libertá-los daquela escravidão, né?
Então, aqui o texto diz, ó, o Senhor está falando com o povo dele, clamaste na angústia e eu te livrei. Aí continua, do recôndito do trovão eu te respondi. Aqui, gente, é uma referência ao Monte Sinai, né? Porque quando Deus tirou o povo do Egito, levou, né, num primeiro momento, o povo ali para ficar ali em torno do Monte Sinai para receber as leis de Deus, né? Lembra-se que Moisés subiu ao Monte Sinai, ali Deus deu os 10 mandamentos, deu outras leis para o povo. E Deus ele falava muito assim, havia, né, esse ambiente de trovão, né? De fumaça. Exatamente, a Bíblia fala sobre isso. Fogo, trovão, fumaça. Exatamente. Tanto então, é que a Bíblia... A história evoluiu bastante naquele tempo, e aí Moisés era como intercessor deles ali naquele momento, porque eles ficaram até com medo. É muito bonita a história. Tá lá no início da... E o livro a carta aos Hebreus também fala, né, desse ambiente ali do Monte Sinai, que era um ambiente, né, de trovão, até o povo ficava com muito temor ali, né? Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Então o povo por 2 vezes foi provado, foi experimentado por ter faltado água, né? Você deve se lembrar. Nas 2 ocasiões, eles estavam caminhando no deserto. Nas 2 ocasiões, o povo murmurou por falta de água. Na primeira ocasião, eu estava lendo ainda hoje de manhã aqui, na primeira ocasião, né, Deus disse para Moisés ferir a rocha e a rocha deu água. E na segunda ocasião, Deus falou para Moisés falar a rocha. E Moisés ficou tão irado com a reclamação, com a murmuração do povo, que ele feriu a rocha 2 vezes, né? E por isso ele perde até o direito, vamos dizer assim, de entrar na Terra Prometida, né? Mas veja, essa expressão Meribá, né? Ela tem a ver com o quê? Com rebeldia, né? Porque o povo foi rebelde, murmurador, começou a reclamar porque não tinha água. E aqui o texto diz, ó, te experimentei junto às águas de Meribá, né? Então Deus experimentou o povo de Israel, né? Deus provou o povo de Israel por 2 vezes nessa questão da falta de água, em outras questões também, mas nessa questão, e o povo foi reprovado 2 vezes, uma vez no início da caminhada e outra vez no final da caminhada, gente. Olha só, né? Então veja que interessante, esses versículos 6 e 7, gente, eu não consigo, gente, passar pela Bíblia sem olhar para os detalhes. Eu acho que são tão importantes. Eu sei que as pessoas, às vezes, muita gente não tem paciência de me ouvir por causa disso e até acho que às vezes sai da transmissão, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de falar. A palavra está aqui, é linda, são os detalhes, né? Olha, você consegue perceber? Deus está falando aqui, ó, livrei vocês, né? Vocês clamaram, eu livrei, eu respondi para vocês. Dá uma travadinha de vez em quando, né? Então, o Senhor está falando aqui, ó, vocês clamaram, eu livrei vocês, eu respondi para vocês no Monte Sinai, eu experimentei vocês. Então, esse versículo 7 fala de alguns momentos da caminhada do povo, né? Nesse período de deserto, tá certo? Nesse período entre a saída do Egito e a chegada à Terra Prometida, tá? Bom, aí nós vamos lá, e vamos para o verso 8 agora, tá? Vamos para o verso 8 agora. Agora, veja só, o verso 8 é o Senhor falando com o povo dele, né? O Senhor falando com o povo de Deus. Eu gostaria que você percebesse aqui, eu vou pedir para a Simone ler, eu gostaria que você tentasse perceber nesses versículos o coração de Deus. Tenta ouvir o coração de Deus falando com o seu povo. Porque isso se aplica a nós também hoje, gente. Se aplica ao povo de Israel no passado, né? Mas se aplica a nós hoje também. Olha só, vamos ouvir. Verso 8 ao 12, vamos lá.
Quer que eu leia? Isso, lê pra gente. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e eu a encherei. 11:12. Mas o meu povo não quis me escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Isso. Então você percebe aqui, você consegue ouvir aqui a voz de Deus, o coração de Deus? Olha só. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, né? O Senhor está falando aqui, meu povo, se vocês me escutassem, seria tão diferente. E ele ainda está falando, viu, gente? Não foi só lá no deserto, não. É isso que eu disse, né? Deus, ele fala ainda com o seu povo, né? Que gerações passam e gerações vêm e vão, né? E as pessoas continuam com os mesmos procedimentos, né? E Deus continua falando, nos exortando. Então Deus está falando aqui, ouve, povo meu. Quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, né? Aqui a gente poderia até substituir essa palavra Israel aí pelo nosso nome, né? Ô Ronaldo, se você me escutasse. Ô Simone. Ô Simone, se você me escutasse, né? Ô Maria, ô João, ô Antônio, né? Ô, se você me escutasse, meu povo, né? Ó, verso 9. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Porque um dos grandes problemas do povo de Israel sempre foi a idolatria. Então Deus está falando que não haja no meio de vocês um Deus alheio. Nem se prostrem, né? Nem te prostres ante Deus estranho, né? Irmãos, hoje também acontece isso, a questão da idolatria, né? E aqui eu não vou nem falar da idolatria que os católicos, né? Que às vezes nós evangélicos, a gente gosta de falar, os católicos são idólatras. Mas, irmãos, existem muitos crentes evangélicos que também são idólatras, né? Não idolatram, às vezes, uma imagem de escultura, mas idolatram outras coisas. Idolatram, né, uma pessoa, um filho, às vezes, né, uma pessoa, um namorado, né, um marido, uma mulher. Idolatram o trabalho, idolatram o dinheiro, idolatram o entretenimento, né? Tudo aquilo, gente, que toma o lugar de Deus na vida da pessoa se torna um ídolo. Né? Não é só ídolo, eu sempre falo, ídolo não é só uma imagem de escultura, ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. E tem muitos crentes aí que estão colocando Deus em segundo plano, em segundo lugar. Deus não é prioridade. Né? A prioridade é qualquer outra coisa. Né? Menos Deus. Deus fica em segundo plano. Né? A prioridade são, como a Simone falou, os ídolos. Aquilo que a pessoa está idolatrando. Essa é a prioridade da pessoa muitas vezes. Né? Mas o Senhor mesmo termina ficando em segundo plano. Então veja, Deus está falando aqui com o povo dele, no passado, o povo de Israel, e fala conosco hoje. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Verso 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Sou eu o seu Deus. Fui eu que tirei você da terra do Egito, né? E para nós hoje o Senhor fala, fui eu que tirei você da escravidão ao pecado, ao mundo, ao inimigo. Eu tirei vocês dessa escravidão. Né? Aí tem uma frase aqui no final do verso 10 que diz assim, abre bem a boca e tá enchereia. Aqui na linguagem de hoje diz assim, abram a boca e eu os alimentarei. Né?
Quer dizer, se você tem o Senhor como seu Senhor, o Senhor vai te alimentar, né? Você não vai passar necessidades, né? Você vai ter fartura, né? E até talvez a gente possa ter uma aplicação aqui para a questão espiritual também, né? Mas vamos lá. Aí, então vejam, é uma sequência aqui, né? Deus está falando, se o meu povo me escutasse, né? Diz aqui, não haja entre vocês ídolos, eu sou o Senhor teu Deus. Aí no verso 11 diz, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos, né? Então, não sei se você consegue perceber, toda vez que eu leio esse salmo, gente, eu sinto aqui o coração de Deus entristecido. Você consegue perceber isso? Né? Deus anelou a comunhão com o seu povo, Deus desejou, né, a amizade do seu povo, né? Deus libertou o seu povo, Deus fez tudo pelo seu povo, Deus quis a obediência do seu povo, mas o meu povo não quis escutar a minha voz. Israel não me atendeu. O coração de Deus é entristecido aqui com o seu povo. Porque o povo foi ingrato. Deus fez tudo pelo povo e o povo não quis, né? Aí o verso 12 diz, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos, né? Eu estava lendo um comentário nessa manhã que o autor dizia o seguinte, aqui é o amém de Deus. É o assim seja de Deus, porque tem o nosso amém a Deus e tem o amém de Deus para nós, né? O nosso amém para Deus é assim seja, né? Ou seja, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, né? Quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Esse é o nosso amém para Deus. Nós dizemos para Deus, amém, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas quando o povo de Deus se torna rebelde, aí Deus fala amém para nós. Amém, seja feita a vontade de vocês aí. Só que depois a gente tem que aguentar as consequências, né, das nossas escolhas erradas. Então aqui é isso que Deus está falando, né? O meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim, portanto, deixei-o andar na teimosia do seu coração. É como se Deus estivesse dizendo, eu disse amém para eles, assim seja, façam o que vocês querem. Eu vou deixar vocês andarem na teimosia do coração de vocês, sigam os seus próprios conselhos. Mas a gente sabe o resultado disso, gente. Né? O povo de Israel, o que aconteceu, Simone, com o povo de Israel? Por causa da desobediência, né? O povo foi levado para o cativeiro, né? Se você estudar a história do povo de Israel, você vai ver que por causa dessa desobediência, eles foram levados. As 10 tribos do norte foram levadas pelo cativeiro, né? Assírio, né? Foram levados cativos pelos assírios, e depois de vários anos, o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, foi levado cativo pelos babilônios, né? Na época pelo rei Nabucodonosor. Né? Como o quê? Como uma consequência. Foi o amém de Deus aqui para eles, né? E olha, Deus enviou profetas, Deus falou, né? Deus já começou a falar através de Moisés. Antes de eles entrarem na Terra Prometida, Deus já exortou. Depois que eles entraram, Deus mandou profetas, Deus mandou servos para falar, olha, mudem de vida, senão vocês vão terminar... Deus é paciente, né, gente? Meu Deus! Vocês vão terminar indo para o cativeiro, vocês vão ser presos, vocês vão, né, se arrependam enquanto é tempo. Mas o povo, gente, está aqui, ó. Meu povo não quis escutar a voz, né? Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração.
siga os seus próprios conselhos. E aí eles, né, terminaram então, tiveram que arcar, vamos dizer assim, com as consequências das suas escolhas, tá? E aí então vamos terminar aqui do verso 13 ao 16, ok? Do 13 ao 16, quer ler, Simone, pra gente? Do 13 ao 16. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhes abateria o inimigo, deitaria a mão contra seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhes submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Isso, então você percebe aqui, ó, né, o Senhor falando, consegue ouvir o coração de Deus aqui? Ah, se o meu povo me escutasse, né? Ah, se Israel andasse nos meus caminhos, né? O que o Senhor faria? Aí diz aqui, o Senhor diz, se o meu povo me escutasse, eu abateria o inimigo. Aqui no verso 14, eu deitaria mão contra os seus adversários, né? Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. Os que aborrecem ao Senhor se submeteriam ao povo de Deus. E isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha, né? Então, Deus está dizendo aqui, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu ia livrá-los dos seus inimigos, né? Eu ia dar vitória para eles, eu ia dar proteção para eles, eu iria dar provisão, abundância para eles, né? Ia sustentar com o trigo mais fino, com o mel que escorre da rocha. Sabe, gente? Então, fica para nós nessa manhã, né, essa palavra, né? Que é assim, se nós obedecermos ao Senhor, nós vamos ser abençoados, né? Ah, se o meu povo me escutasse. Então é como se o Senhor tivesse aqui com o coração entristecido, né? Falando, puxa, o meu povo podia ser tão abençoado se o meu povo me escutasse, se o meu povo andasse nos meus caminhos, como eu iria abençoar o meu povo? Mas o meu povo está preferindo andar na teimosia do seu próprio coração. Então, vamos avaliar, né, gente, a nossa própria vida, tá? Avalie aí a sua vida. Eu também preciso avaliar a minha, todos nós, né? E avaliarmos, né, como que nós temos andado, né? Deus quer nos abençoar, né? Mas nós precisamos sair, né, gente, daqueles caminhos que desagradam a Deus, abandonar a idolatria, né? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, tá certo? Escutar a voz de Deus, não endurecer o nosso coração, né? E escutar, andar nos caminhos do Senhor, porque certamente Ele vai nos abençoar. Amém? Amém. Então, a Simone a gente lembrou aqui, tem um cântico, eu acho que é do Nani Azevedo, né, Simone? O cantor que canta essa música é o Nani Azevedo. E essa música, ela foi baseada, né, pelo menos uma parte da letra, foi baseada nesse Salmo 81, ok? Então, nós vamos cantar e depois nós vamos orar. Ai, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel
acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. Palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Amém, glória a Deus. Amém, gente, que bom, muita gente participando aqui, muita gente mandando mensagem, né? Nós temos uma irmã aqui, eu vou até dizer, eu vou tentar dizer o seu nome aqui, viu, irmã? É a Mari Echeverria, Echeverria. Irmã, desculpa, viu? A gente não sabe falar muito inglês, não. Não, é espanhol. Espanhol? Ah, sim. A Mari Echeverria, né? Ela está escrevendo aqui, Dios los bendiga. Que dias e em que horário tienen sempre estos estudios? Não arrisca não, vai. Me gostaria participar sempre. Opa, tô arriscando espanhol. Arriscando demais. Então, irmã Mari Echeverria, é toda terça, quarta, quinta e sexta às 8 horas da manhã, tá? Para quem tá com a gente pela primeira vez, de terça a sexta-feira às 8 horas da manhã, horário aqui do Brasil, a gente está sempre aqui juntos, cantando, ministrando, né? E orando juntos, tá? Então, temos várias pessoas aqui participando, né? A Roseli Oliveira tá com a gente aqui, né? O pessoal escreveu aí os seus pedidos de oração, vários irmãos escreveram os nomes dos seus filhos, né? O pessoal está pedindo oração aqui, a Nilza Hedrick também está com a gente aqui, né? Enfim, né? O pessoal está marcando até pessoas, né? Marca aí pessoas para assistir a live depois, né? A Cristiane de Oliveira está com a gente aqui também, né? Enfim, então nós vamos orar agora, gente, amém? Nós vamos orar agora, tá? Ó, o Rodrigo Freitas está com a gente aqui, ele está dizendo que está escutando da Flórida. Aí, do mesmo lugar que a Nilza tá, ó. Nilza, você conhece ele aí? Amém. Olha aí, a Nilza e o Rodrigo, acho que, se não me engano, olha lá, já estão conversando aí. Ela já está perguntando para ele de que cidade que ele tá falando lá na Flórida. Legal. Irmãos, vamos orar então? Agora é o momento de nós orarmos e pedirmos a graça do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Amém, gente? É muito importante a gente orar, né? Nós temos que, assim como Noé, né, que levou os filhos e as noras para dentro da arca da salvação, nós temos que orar e interceder pelos nossos filhos para que eles possam também, né, participar desta tão grande salvação que Deus tem nos dado em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos orar aqui nessa manhã. Amém. Você vai orar, Simone? Posso orar. A Ana está dizendo que é aniversário do João hoje, né? Do netinho dela. Vamos orar por ele. Por ele também, tá bom? Amém. Então, como eu sempre falo, são muitos nomes, né? Não dá pra gente gravar os nomes, mas você colocou aí o nome do seu filho, da sua filha, de um parente que você, né, lembrou.
Então, coloque a vida dele, vou colocar a vida dos meus filhos e vamos crer, irmãos, né? Existe até um projeto muito interessante que chama Projeto Débora, que o tema é Mães de Joelhos, Filhos em Pé. Então, a questão é que fala que a oração ela é muito poderosa, né? Quando nós temos assim esse compromisso de estar intercedendo pelos nossos filhos, para que eles sejam salvos, para que eles tenham, né, um encontro verdadeiro com Cristo, para que eles tenham uma vida, né, uma vida alinhada dentro dos propósitos de Deus, para que eles sejam bem-sucedidos. Então, nós como pais temos essa responsabilidade de estar orando por eles, porque eles têm os seus conflitos, as suas necessidades, eles não têm esse entendimento de que eles precisam muitas vezes, né? Eles têm estar diante de Deus. Então, nós temos essa responsabilidade de estarmos orando e nós precisamos orar e crer. E eu, assim, quero ver os testemunhos, amém? Porque nós acreditamos no milagre de Deus, né? Nós acreditamos que Deus ele é poderoso para fazer um milagre aí, dependendo da situação que o seu filho, a sua filha está vivendo, nós vamos orar e crer no milagre de Deus, amém? Amém. Então feche os seus ollos e nós vamos... O projeto, só para dizer, né, até a Zilda escreveu aqui, o projeto chama-se Desperta Débora, Desperta, né? Débora. É. As Déboras para orar pelos filhos, né? Mães de joelho, filhos de pé. Baseados lá em Juízes, né? Se eu não me engano, capítulo 5. Que fala sobre Débora, né, uma juíza que foi muito ali mãe de Israel. Né? Então, nós somos aí pais e mães e nós temos que realmente dobrar os nossos joelhos, né, para realmente vermos a vitória na vida dos nossos filhos. Então, vamos orar, né, entre aí em concordância, fale aí o nome do seu filho, fale diante de Deus a necessidade que ele está precisando hoje, o que ele precisa hoje, e nós vamos crer que Deus realmente vai fazer a obra, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, por esta manhã, por esta palavra, Senhor, que possamos realmente dar ouvidos, escutar a sua voz, obedecer a tua palavra, andar nos seus caminhos, que possamos, Pai, buscar sabedoria, ó Deus, no trato, ó Deus, com as coisas espirituais, que possamos realmente valorizar a Deus em primeiro lugar, ó Deus, não deixarmos Deus ser secundário nas nossas vidas, que possamos valorizar o Senhor, porque o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma vida de bênçãos, uma vida abundante para nós, Senhor, ó Deus querido, que nós possamos buscar, Pai, com todo o desejo do nosso coração, essa vida na presença do Senhor. E nós apresentamos nesta manhã a vida dos nossos filhos. Todos os nossos irmãos aqui, Senhor, apresentaram o nome de seus filhos. E nós apresentamos especificamente a vida deles diante do Senhor. Cada um tem, Senhor, o seu jeito de ser, a sua personalidade, o seu temperamento, a sua forma de pensar. Cada um tem, Senhor querido, os seus desafios, as lutas que tem passado, situações adversas. Cada um deles, ó Pai, tem suas famílias também, e assim tem os seus filhos, Pai. E nós oramos, Pai, por cada um, apresentando a vida, Senhor, de filhos, de sobrinhos, de netos, diante do Senhor nesta manhã. Oramos, Pai, pela vida deles, para que eles possam, ó Deus, endireitar as suas veredas, andar nos caminhos do Senhor, que o Senhor possa, Pai, trazer de volta aqueles que estão afastados, que o Senhor possa tocar pela presença do Teu Espírito Santo esses corações. Pai, no nome de Jesus, fortalece aqueles que estão com os corações abatidos, dá graça, Senhor, fortalece aqueles que estão passando por momentos difíceis, ó Pai querido, emocionalmente falando. Deus, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, desses jovens, dessas jovens, desses adolescentes, dessas crianças. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós apresentamos, porque nós sabemos que o inimigo, Senhor, das nossas vidas, como diz a Tua palavra, ele veio para
roubar, matar e destruir, mas nós cremos que o Senhor é aquele que está cobrindo a vida dos nossos filhos com o seu sangue precioso. O Senhor está guardando de todo mal, protegendo, Pai, livrando de todo mal. Abençoa, Senhor, visita cada um nesta manhã, fortalece os seus corações, que eles se voltem para o Senhor, ó Deus, muito mais do que procurar, ó Pai, uma vida rica, próspera, Senhor, na questão material, que eles possam dar valor, ó Pai, às riquezas espirituais, Senhor, buscando a presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu apresento cada filho, eu apresento os meus filhos diante do Senhor, que eles possam realmente ser bênçãos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que possamos ver, ó Deus, os testemunhos dos Teus filhos, Pai, ó Deus, que nós possamos crer que o Senhor está ouvindo a nossa oração e que possamos testemunhar as bênçãos e as vitórias do Senhor, ó Pai, sobre a vida dos nossos filhos nesta manhã. Em o nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, gente. Graças a Deus, né? Então, assim chegamos aí ao final de mais uma semana aí de lives, né? Permitindo Deus, nós estaremos juntos de novo no próximo domingo, tá? Para quem quiser acompanhar, domingo às 10 horas da manhã, a gente faz o culto lá da nossa igreja, lá no bairro do Tucuruvi, e a gente não mora lá, né? Por isso que eu falo lá, né? A gente não tá lá, a gente tá em outro bairro. Então, domingo às 10 horas da manhã, lá no Tucuruvi, o nosso culto, lá na Igreja Avivamento Bíblico do Tucuruvi, tá? E aí, semana que vem, permitindo Deus, a partir de terça-feira, às 8 horas, a gente retoma, então, aí as nossas lives, né? Lembrando que a minha esposa, minha querida esposa, gente, segunda-feira faz aniversário, viu? Orem por mim, gente, por favor, tá Dia bom? 21 de setembro, né? 21 de setembro é aniversário da Simone. Ela vai fazer 27 anos, né? 27 anos. Essa carinha jovem, né, gente? 27 anos tem mais do que isso só de casamento, né? Vou fazer, legal, sabe quantos? Eu não tenho vergonha de falar, não. Vou fazer 48. 48, tá. Mas sou tá eternamente linda, né? jovem, gente. 48 tá muito bem, né? Para 48 anos tá muito bem, né? Amém. Então é isso aí, gente. Um ótimo final de semana para todos, tá? Deus abençoe muito a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha aí um ótimo final de semana. E se Deus quiser, na terça-feira nós estaremos aqui de volta. Amém? Juntos com vocês. Amém. Deus abençoe, queridos. Gente, um abraço. se você ainda não curtiu essa live, por favor, curte aí, deixa seu joinha, seu coraçãozinho, tá? Se puder compartilhar, tá certo? Num grupo, marcar alguém aí, deixar o seu comentário, a gente agradece muito, tá bom? Amém. Deus abençoe. Então, bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau.